Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos paradoxos mais fascinantes da história do Brasil. Vamos falar de São Luís, no Maranhão. Uma cidade que é, sem dúvida, brasileira, em terras que, por tratado, pertenciam a Portugal. Mas a cidade não foi fundada pelos portugueses, foram os franceses. Então, como é que pode, né? Como isso aconteceu? Para a gente entender essa história, a gente precisa voltar lá no comecinho da colonização e olhar para um plano português que era bom, era grandioso, mas que acabou dando muito errado. Bom, vamos lá entender isso. Portugal tinha, no papel, a posse da terra. Mas, sabe como é? Ter um território no mapa é uma coisa, ocupar de verdade é outra bem diferente. E a estratégia que Portugal bolou para fazer isso foi, no mínimo, ousada. A coroa portuguesa não estava com muito dinheiro sobrando, principalmente depois que o comércio com as Índias começou a enfraquecer. Então, qual foi a solução? Basicamente, terceirizar a colonização. O plano era dividir o Brasil naquelas enormes faixas de terra, as capitanias hereditárias, e entregar para nobres que tivessem grana para bancar tudo do próprio bolso. Agora, o que é realmente interessante aqui é o acordo. Os donatários, esses nobres, ganhavam poderes quase de reis. Podiam cobrar impostos, distribuir terras, escravizar um certo número de indígenas e até atuar como juízes. Em troca, a obrigação era pesada: colonizar, defender e desenvolver a capitania. Tudo com o seu próprio dinheiro. Era uma aposta de altíssimo risco e, quem sabe, altíssima recompensa. E para quem foi essa tarefa gigantesca no Norte? Para figuras de peso como o famoso historiador João de Barros, por exemplo. A coroa botou toda a sua esperança neles para garantir aquela parte do Brasil. Só que a realidade se mostrou bem mais cruel. Pois é, agora a gente vai ver como esse plano ambicioso simplesmente desmoronou. A tentativa de colonizar o Maranhão não foi por falta de esforço, não. Pelo contrário, foi uma operação enorme que acabou em um desastre completo, criando um vácuo de poder que, claro, alguém iria aproveitar. O que a gente vê aqui é uma sequência de catástrofes. Eles montaram uma expedição impressionante, com navios e centenas de homens. Mas de cara já encontraram uma resistência fortíssima dos indígenas potiguaras, que já eram parceiros dos franceses que contrabandeavam pau-brasil por ali. Para piorar, um naufrágio terrível acaba com a frota e mata um dos líderes. As tentativas seguintes, todas fracassaram. O Maranhão, para Portugal, virou uma fronteira impossível de cruzar. E olha, o fracasso no Maranhão não foi um caso isolado, não. O sistema todo das capitanias foi, na prática, um desastre. Das 15, só 2 deram certo no começo. O resto todo, incluindo o Maranhão, ficou largado, vulnerável, uma terra portuguesa só no nome mesmo. Com Portugal falhando em ocupar o seu próprio território, a porta ficou escancarada. E quem entrou com tudo foram os franceses. E não mais como piratas esporádicos, mas com um projeto sério para criar a sua própria colónia ali, a França Equinocial. A história da chegada dos franceses começa, olha que ironia, do mesmo jeito que o desastre português, com um naufrágio. Só que, em vez de serem derrotados, esses aventureiros franceses foram espertos e estabeleceram um comércio super lucrativo com os tupinambás. O negócio deu tão certo que chamou atenção lá na França, e a coroa decidiu mandar uma expedição oficial para tomar posse. E aqui está o pulo do gato, a diferença crucial entre as duas abordagens. Portugal impunha o estanco, um monopólio do Estado, sem negociação. Já os franceses praticavam o escambo, a troca direta. Ao oferecer ferramentas, armas, coisas que os indígenas queriam, eles não só conseguiam o pau-brasil, como também construíam alianças poderosas com eles, como foi o caso com os tupinambás. E os franceses não estavam só interessados no comércio. Eles ficaram, literalmente, encantados com a terra. Essa citação aqui do missionário Claude d'Abbeville mostra um fascínio genuíno. Eles não viam o Maranhão como um simples lugar para extrair riquezas, mas sim como um paraíso para construir uma nova e próspera colônia. E assim, a gente chega no momento decisivo. Em 1612, a expedição francesa funda o Forte de Saint-Louis, que é a semente da futura cidade de São Luís. E o nome, uma homenagem direta ao rei da França, era uma declaração claríssima. Essa terra, para eles, era agora uma posse francesa.
É claro que Portugal não ia ficar só olhando, né? Uma colónia francesa bem no meio do seu território. Era uma afronta direta ao Tratado de Tordesilhas, uma ameaça estratégica. A resposta portuguesa era inevitável e a luta pelo controle do Maranhão estava prestes a explodir. A estratégia portuguesa foi bem esperta. Em vez de só partir para o ataque direto, eles souberam usar as rivalidades que já existiam na região. Se aliaram a grupos indígenas que eram inimigos dos Tupinambas, transformando o conflito numa teia de alianças muito complexa. A guerra pelo Maranhão não foi só de europeu contra europeu, foi também, e muito, uma guerra indígena. O confronto final aconteceu na famosa Batalha de Guaxenduba e a data que sela o destino do Maranhão é 1615. Só 3 aninhos depois de ser fundada, a colónia da França inicial chegava ao fim. Os portugueses, vitoriosos, finalmente expulsaram os franceses e tomaram o controle da região. Mas, na maior ironia da história, a cidade que eles reconquistaram manteve o seu nome francês, São Luís. Então, o que a gente tira de toda essa confusão? A fundação do Maranhão deixa um legado super complexo, uma mistura de ambição de impérios, de fracassos retumbantes, de oportunismo e, claro, do papel central que os povos indígenas tiveram nisso tudo. Essa linha do tempo aqui resume tudo perfeitamente. A gente vê um buraco de quase 80 anos entre a primeira tentativa portuguesa e a ocupação de verdade. E foi nesse intervalo que um acidente deu origem a uma colônia francesa que, mesmo tendo durado pouco, deixou uma marca que está lá até hoje. E é um erro achar que a briga era só entre Portugal e França. A disputa pelo Maranhão foi um jogo de xadrez com muito mais peças, envolvendo as coroas europeias, os investidores privados e, de forma crucial, as nações indígenas, que não foram peões passivos, mas sim atores que escolheram seus lados e lutaram por seus interesses. No fim das contas, a grande lição é esta. A história raramente segue um roteiro certinho. A origem de São Luís é um exemplo perfeito de como a história da colonização é moldada tanto pelo acaso, pelo fracasso, quanto por grandes planos. É uma história cheia de camadas, onde o resultado final foi o produto de uma colisão de mundos diferentes. E a gente termina com uma pergunta para ficar na cabeça. São Luís do Maranhão tem um nome francês, uma arquitetura com forte influência portuguesa e foi construída em terra indígena. O que acontece com a memória do fundador quando a narrativa é controlada pelo vencedor? É uma pergunta que ecoa não só no Maranhão, mas em muitos lugares do mundo com histórias de origem tão complexas quanto essa. Obrigada pela companhia.